Oi, encontra a pessoa no celular. Imagina aquela revolução marcada para daqui a 1 ano e meio, para ser deflagrada em determinado momento, em determinado ponto, que foi assim a revolta dos malês. Quando ela chega na Bahia, essa moça, para escrever o livro dela, ela percebe que já muitas teses existem sobre a revolta dos malês, então o projeto dela fica meio sem sentido. Fala assim, pô, o que eu vou fazer? E ela fica à toa na Bahia, caminhando para os lugares e tal, mas um pouco tensa porque não tem mais projeto, né? Ela entra numa igreja e começa a ver os santos. Uma menina sai da sacristia e vem mostrar para ela e explicar e tal. Depois ela faz uma foto dessa menina e uma foto da mãe da menina que trabalha na sacristia. Alguns dias depois ela vai levar as fotografias para dar de presente para a menina e para a mulher que trabalha na sacristia, mas elas não estão lá. Aí alguém fala assim, a mulher que mora em tal lugar, ali na frente. Ela vai, encontra a casa da mulher e vai entregar as fotos para a mulher. E aí então ela repara que a mesa de centro da casa está com uma perna quebrada e que apoiando essa perna tem uma pilha de folhas de papel apoiando a perna de centro da negócio. É gozado, né? Uma mesa sem uma perna e apoiada em livros, em folhas de papel. E um garoto desenha atrás. Uma hora o garoto traz o desenho para ela ver, ela abre e vê a parte de trás da folha e tem um manuscrito, está escrito uma coisa à mão. E ela identifica ali algumas palavras que estavam naquele livro do Jorge Amado. O Fatumbi, de não sei das quantas e tal. Ela fala, que é isso? Mas o que são essas folhas? A mulher fala assim, o padre velho guardava num baú isso na sacristia e o padre novo, depois que o padre velho foi embora, o padre novo deu para mim essas coisas aí para eu trazer para casa. Ela fala assim, pô, será que a senhora podia me dar essas? Pega aquela pilha de folhas e dá outras folhas lá para o garoto desenhar e ela vai decifrando o que está escrito ali. E o que está escrito ali é o diário de uma escrava, uma menina que veio num navio negreiro. E essa menina aprendeu a falar português, depois aprendeu a falar de inglês e francês, porque trabalhou em casas de família. E essa menina conta a experiência dela inteira como escrava e ela participa da revolta dos malês. Então essa moça achou o diário dessa mulher, que depois ela foi capturada na África junto com uma irmã gêmea e a avó, e foram trazidas num navio negreiro. Eu nunca vi descrições de interior de navio negreiro. Pela primeira vez eu vi assim 50 páginas falando da vida dentro do porão de um navio negreiro, porque essa menina estava lá espremida junto com os outros passageiros. Ela escreveu tudo, escreveu a experiência inteira, deu um livro de 900 páginas, na realidade deu um livro de 1500 páginas, mas daí a editora Record falou, não dá, 1500 não dá. Então ela reduziu o livro para 900 páginas. E atualmente essa moça, a Ana Maria Gonçalves, dá aulas nos Estados Unidos, numa grande universidade, sobre esse assunto. Olha que história fabulosa! Então, você tem a descrição do que foi a revolta dos malês, você tem a descrição de como era Salvador naquela época, cada rua, cada detalhe. E a moça diz que a Ana Maria diz que só arrumou a ortografia, né, mais ou menos atualizando, e algumas páginas que tinham se perdido nesse diário que ela colocou e transformou num romance, mas que ela praticamente achou isso ali debaixo da... Não é incrível? Se alguém quiser anotar, por favor, gente, vai ser a única coisa útil, talvez a melhor coisa que eu tenha feito aqui. Chama-se Um Defeito de Cor. Acho que vocês podiam propor um estudo sobre isso. Já tinha recomendado. É uma pancada da Record. É uma pancada, porque você viu como que nasce essa história, como que ela achou isso, né? Quantas coincidências, né? Porque se ela tivesse entregue as fotografias para a mulher na sacristia, não teria ido na casa da mulher, não teria achado. Essa história precisava vir. O Milor Fernandes escreveu que esse é um dos melhores romances e realmente é um dos grandes romances do Brasil agora, e principalmente sobre essa questão da negritude. Bom, mas eu não quero ficar
o papo todo nisso. Eu sei que nós estamos aqui para o lançamento de uma associação de audiovisual, que é uma linguagem do futuro, né? Assim, fazer filmes e coisas relacionadas a programas de televisão e tal. Então, eu queria abrir a conversa para a gente ir. Vamos ver o que vocês querem saber. Se beijo na novela é com língua, ou é sem língua, ou se o ator fica mesmo apaixonado pela atriz, ou o que vocês quiserem. Não se envergonhem de perguntar o que quiserem. Ou também sobre se existe espaço para o audiovisual brasileiro. Tanto faz. O que vocês quiserem perguntar, eu estou aqui para responder. Paulo Betti, meu nome é Raimundo Avelar, né? Eu fiz cinema há um tempo atrás, né? E agora, voltando via o Valmir, né, o Peterson, a gente está junto na associação, né? Para desenvolver esse projeto, não só aqui em Suzano, como todo na região em geral. Com relação ao seu filme, eu assisti o seu filme no Cineclube, lá do Sindicato dos Artistas, né? Que lá havia um cineclube lá, né? E a gente se reunia lá no sindicato, né? E depois de ver o filme, né? Havia sempre o debate, né? Tal, e a gente conversava com os produtores. Eu senti no seu filme, o Cafundó, que o problema do seu filme, da rejeição, foi justamente o aspecto que você aborda, que é o da negritude, né? E junto com essa questão aí. Eu senti preconceito com relação à questão do lançamento, né? Porque o nosso cinema, a verdade é essa, né? A gente tem 20%, né? Nas salas, né? E os outros 80% ou 90% está na mão dos norte-americanos, né? Eu vim lá do Triunfo, né? E a gente já conversava sobre essa questão de exibição há 30 anos atrás, certo? Eu queria que você, como você tem mais acesso você está dentro da televisão, eu queria que você explicasse para a gente, né, como é que a gente trabalha essa questão TV, cinema, né, no Brasil, porque há também um preconceito com relação a isso, né, e como a questão digital, do audiovisual, pode se transformar num projeto viável, não só via Brasil, como em pequenas cidades, como é o nosso município, né, a região toda. Eu queria que você desse uma explanação técnica para a gente. Bom, não sei exatamente como responder, mas vou tentar. Eu acho que existe um projeto do governo atual que é muito interessante, chama-se Programadora Brasil, vocês conhecem, né? Que, teoricamente, é bacana, não sei se está funcionando na prática, porque com o Cafundó, quando eu fui passar o Cafundó, porque eu fiz um projeto de lançamento do Cafundó, como os grandes distribuidores, e nenhum distribuidor se interessou ou quis o filme, inclusive, eu não vou ficar me queixando, mas enfim, existe até formas de derrubar quando você tem um filme. O cara, você leva para um grande distribuidor, ele pega o filme, guarda numa gaveta e deixa você mofando durante 5, 6 meses, né? Isso foi o que fizeram comigo. Mas, enfim, quando eu decidi eu mesmo lançar o filme. Aí eu pensei que eu ia conseguir, porque como eu sou conhecido da televisão, eu achei que eu ligava para dono de cinema. Mas o dono de cinema, ele não quer ter um compromisso com um produtor independente, que faz um filme a cada 5, 6, 10 anos no máximo. Ele quer ter um compromisso com o cara do cinema americano, porque então esse ano ele tem o Avatar, no ano que vem ele tem se você perceber bem, até o espaço de botar o cartaz na porta de uma sala de exibição de cinema, não é o dono do cinema que cuida, são espaços delineados pelos grandes distribuidores, né? Então toda semana, você acha que eu vou conseguir dar conta de... Eu fiz 50 trailers para o Cafundó.
O cara não passava o trailer, o cara nunca me devolveu o trailer, o cara nunca botou o trailer para passar, nunca botou o cartaz do filme no lugar, porque toda segunda-feira o grande distribuidor tem um cara que passa lá no cinema e fala assim, espera aí, o que ele está fazendo esse pôster, esse filme não tem nada a ver, tira daqui, bota. Ele que manda nisso. É que nem produtos no supermercado. O que adianta você fazer o filme? Eu acho que adianta, mas daí não põe no supermercado. São 1000 detalhes, entendeu? Por exemplo, você vai comprar um produto no supermercado. Depende da posição que ele está colocado na gôndola do supermercado, ele vende ou ele não vende. Se você chegar e tiver nessa altura sua aqui, aquele produto, você já pega. Mas quem vai para aquele lugar, quem é? É o produto do cara que tem mais dinheiro, porque tudo é controlado. Não existe ingenuidade nenhuma. É um negócio altíssimo, que mata o pai e a mãe. Então, quando eu falo da Programadora Brasil, é um projeto que, assim, a gente vende os direitos do nosso filme por nada, e o governo pega e você distribui isso para cineclubes, para associações e tal. Mas daí eu ia ver o filme, uma tela desgraçada, tudo ruim. Aqui tá bacana a projeção, eu entrei e vi um pouco a projeção, tá bacana. Mas às vezes dá dó. Eu ia lançar o Cafundó e eu vi assim, pô, eu tinha trabalhado meses para o som, a cor, aquele trabalho. O Cafundó é um filme, pode ser até ruim, mas é muito bem cuidado. Você passa um pássaro, som Dolby estéreo, no seu passa um pássaro, ele passa por lá e depois ele vai. Se o cinema estiver devidamente bem instalado, você vê o som correr assim pela sala, né? Aí aquele lugar estava tudo mal feito. Então, eu não sei qual, bicho, o problema nosso é o seguinte, é uma dominação muito violenta que se estabeleceu há muito tempo. Os Estados Unidos percebeu que o cinema era uma forma dele vender tudo. Vende a ideologia, eles fazem uma guerra, depois fazem um filme sobre a guerra, aí eles fazem o filme deles como herói na guerra, depois fazem os filmes deles como filhos da puta na guerra, e é isso ganhando dinheiro em cima, não tem jeito. Você viu o Oscar? Agora, Avatar não ganhou o Oscar, quem ganhou o Oscar foi aquele outro filme, não sei se vocês viram, que é um filme interessante também, mas não é um filme que tem a mesma qualidade cinematográfica que o Avatar, é um grande filme também sobre a guerra, o vício da guerra. Mas, de uma certa maneira, é um filme que elogia a guerra, de uma certa maneira. E Avatar combate a guerra. A gente está acostumado a entrar no cinema e escutar ninguém falando em inglês. Se você escuta o cara falando em português, você fala assim, alguma coisa está errada. Esse filme acho que não é bom, porque está falando português. E quando estão fazendo sexo no cinema americano, parece que é bacana. No brasileiro não é legal. Não é legal porque parece a irmã da gente, a mãe da gente. Sei lá, parece que a gente fica muito... a gente se sente mal. O cinema é por isso que todo mundo fica incomodado, parece aqueles pelos na perna, puta, é tudo igual a gente. O cinema é um retrato muito violento. Eu lembro quando eu ia para a casa da minha mãe, já eu fazia televisão, já era um ator conhecido, e a minha mãe se orgulhava de mostrar para mim assim, mas eu acho que vale a pena continuar fotografando, fazendo filmes, mesmo que não passe. Eu acho que não dá para fazer essa, às vezes, no PT e no Departamento Cultural e na própria filosofia nossa, a gente não pode achar que cineclube tem que ter muita gente. Às vezes não é muito democrático, algumas coisas não são muito democráticas, mas dão resultado também. Porque assim, como a gente no PT somos populares, temos que devolver ao povo o investimento, mas em algumas áreas é diferente do que contar por números, né? Em algumas áreas, por exemplo, Cinemateca. Você vai na Cinemateca de Londres, estava passando um filme fantástico, a cópia era a melhor cópia do mundo, porque não tinha um risco, era um filme japonês de 1940, mas não tinha um risco, aquele som, tinha 5 pessoas assistindo. Você pode achar que aquilo é um desperdício. Mas quem eram aquelas 5 pessoas? Né? Uma era eu. Tá bom, né?
já estava bom. Eu estava no Brasil, lá, absorvendo aquilo, trouxe e mandei bala. Falei assim, gente, o filme e tal, e coisa, e estou aqui falando do filme agora. Então, não é, às vezes, não é proporcional, não é democrático, mas tem que ter aquilo. Cineclube, não adianta querer fazer cineclube e lotar, gente. Vai ter alguns doidos que vão vir, mas um daqueles caras, dois, vão ser cineastas. Vão fazer filme e milhares de pessoas vão ver. Então, eu sei porque no Quilombinho tem cineclube. Ih, Paulo, não veio muita gente. Eu falei, quanto tinha? 20. 20 pessoas assistindo o filme do Joel Zito, sobre a novela, que fala do papel do negro na novela. Tá bom? 20 pessoas que viram aquele filme vão transmitir aquela ideia para muitos outros. Eu insisto muito lá no Quilombinho também. Falei assim, gente, vocês têm que passar filme japonês também, não só filme sobre temas africanos. Eu trouxe, depois eu posso dar para vocês uma cópia, para vocês copiarem. Eu trouxe do festival que fui na África, 20 filmes africanos que ganharam o prêmio no FESPACO em Burkina Faso. Um dos maiores festivais de cinema do mundo fica em Burkina Faso, e graças a Deus o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com Burkina Faso agora. Eu modestamente tenho a ver com esse negócio, porque eu voltei de Burkina encantado, porque o Festival de Burkina assim, abre num estádio de futebol com 30 mil pessoas, o festival. Mas as pessoas não vão no estádio para ver o filme, é porque eles têm um show de cavaleiros, os burkinabês são cavaleiros, então eles fazem teatro com cavalo. Os caras em cima de cavalo, o cavalo levanta, o cara pega a perna do cavalo, o cavalo ajoelha, senta no chão, ele senta em cima do cavalo. Os burkinabês são cavaleiros. A maioria fica perto do Mali, perto do Togo, Burkina. E eles têm assim 40 anos que eles têm o maior festival de cinema africano. Fui 2 vezes já lá. Na primeira vez que eu fui, eu fiz um documentário também, se vocês quiserem, empresto para vocês, depois eu dou para vocês copiarem. Fiz um documentário sobre o cinema africano. E eu consegui 20 filmes da Aliança Francesa com legendas em português. Então, filmes de Burkina, filmes africanos, completamente diferente do cinema brasileiro ou do cinema americano. Tem um ritmo, às vezes os filmes não acontece nada, o padeiro fazendo pão, mas é lindo de ver a cor, podia passar para vocês aí usarem no cineclube. Mas eu estava falando da minha mãe e da importância de fazer filmes e fotografar. Eu voltava para casa, em Sorocaba, e a minha mãe fazia questão de me mostrar que tinha pago o IPTU, a conta de luz, né? Era um orgulho, estava tudo pago, né? E depois ela me mostrava a despensa, a geladeira que estava cheia, tinha mantimentos e tal. Eram as 2 primeiras coisas que minha mãe mostrava orgulhosamente que estava tudo bem. E depois ela sentava com um álbum de fotografia que ela tinha. Para mim aquilo era o cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro, por mais ruim que ele seja, em alguns momentos, ele é nosso. Então existe aquela célebre frase do Paulo Emílio Salles Gomes, né, que qualquer filme brasileiro é melhor do que qualquer filme estrangeiro. É difícil de vocês enfiarem isso na cabeça. Mas eu duvido que mas é no filme brasileiro que a gente pode aparecer, que a gente pode trabalhar, são os nossos assuntos. E no cinema você vê o meio fio você vê um filme iraniano, você vê o meio fio assim, né? Você vê, olha como que é no Irã, olha como que é na África. O cinema tem essa propriedade de fazer você ir para o lugar onde ele está, né? Então eu acho que, embora existam muitos problemas que vocês sabem quais são, eu sei quais são, basicamente hoje o cinema brasileiro tem problema de distribuição. E basicamente também tem problema de como que é a cabeça dessas pessoas aqui, né? Por mais que a gente fale com eles, por mais que eles estejam aqui atentos, prestando atenção, brava, mas atenta, linda, e por mais que a gente fale, eles saíram daqui, entraram lá, o americano vai, nhau, pega ele. Porque é bom pra caramba, né? Porque eles sabem fazer muito bem, contar uma história. Eles botam os nossos filhos no colo e falam, olha aí, apaga a luz e pá, com 150 milhões de dólares de orçamento, fazem coisas maravilhosas.
Vocês viram Avatar? Não sei, pode duvidar, até não gostar, mas eu vi Avatar em terceira dimensão, falei assim, gente, o que é isso? É maravilhoso, é um videogame, é tudo. E é isso que o cinema quer, envolvimento. Você passa uma lata, pá, você quase acerta na cabeça da gente. Nada mais tem graça depois daquilo. E eles sabem fazer aquilo muito bem feito, como nós sabemos jogar de futebol. Então, desculpe, então eu não vou entrar muito nesses meandros, porque talvez seja mais uma coisa que vocês sabem. Nós sabemos que é duro, que tem que abrir salas, mas nós sabemos que temos que fazer nossos filmes, porque uma hora passa, por exemplo, eu reclamo do Cafundó, mas passou na Globo uma noite. Passou 1h30 da manhã depois do programa do Jô. E teve 5 milhões de pessoas viram. Eu acho que se... Eu fiquei tenso, liguei lá, falei assim, quanto que deu ontem, quanto que deu? Aí o cara falou assim, Paulo, deu 4 pontos. O programa do Jô fechou com 6 pontos, depois essas pessoas desligaram a televisão e o Cafundó foi com 4 pontos. O que significa isso? Ele disse, mais ou menos 5 milhões de pessoas viram o filme no Brasil. Tá bom? Eu aí entreguei minha missão com o João de Camargo. Agora eu só vou fazer filmes fáceis, leves, nada de história religiosa, porque mexer com história religiosa é uma danação, porque um pensa uma coisa, outro pensa outra. Eu tenho 3 irmãs, uma evangélica, da congregação cristã, por isso que eu vou muitas vezes na congregação cristã, onde estão os grandes músicos, tem uma banda, é lindo o culto da congregação cristã, porque eles se desenvolvem em torno de uma banda musical. As orquestras sinfônicas hoje sai muita gente da congregação, adoro os cultos, acho lindos. Mas eu tenho uma irmã que mas eles querem convencer a gente a ser congregado também. Minha avó, quando foi batizada, eles deram um cardo nela, sabe o que é cardo, né? Agora batiza a pessoa numa bacia d'água, ou numa banheira, um lugarzinho, uma piscina, mas antigamente batizava no rio. E como que era o batismo? Pegar a pessoa e jogar ela dentro d'água assim, mas assim, né? Assim, entrava no nariz. Minha avó nunca tinha nadado na vida dela. Com quase 70 anos, o pastor deu um cargo nela e voltou. Quando voltou, ela disse, aquele fiado da puta! Ela detonou o pastor, porque ele quase falou, acho que ele enfiou a cabeça dentro d'água e depois se empolgou. Começou a dizer, irmãos, ele está esquecendo. Mas a religião é uma coisa brava. Assuntos relacionados com... O próximo filme meu vai ser sobre a música popular brasileira e tal. Vai ser a canção brasileira, chama-se, onde tem o samba, que é apaixonado pela canção e tal. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Cosme, representante do Negro Sim, daqui do município de Suzano. Não sei se vocês teve essa oportunidade de conhecer o nosso trabalho. E eu quero só fazer um questionamento quando você falou na pessoal da Bahia. Na Bahia temos grandes escritores, escritoras, e esse ano comemora os 50 anos de Carolina de Jesus, uma grande escritora que morreu favelada, morreu no esquecimento. E nós, no Movimento Negro, sempre exaltamos personalidades como Luísa Maim, como você colocou aqui da Revolta dos Malês, que é comemorado dia 25 de janeiro, pouca gente sabe. E o ano passado foi comemorado 100 anos de Solano Trindade, uma referência do Movimento Negro. E esse ano tem um projeto Camellia da Liberdade, em homenagem a João Cândido, marinheiro negro, da Revolta da Chibata, que a gente vai fazer um trabalho aqui nas escolas municipais e estaduais. E é importante a gente frisar isso porque são 500 anos de resistência negra e popular. E nós, negros, sempre somos alijados do processo da questão até da mídia, onde a nossa presença, seja negro, negra, ainda é muito pouco. Hoje temos aí a Isabel Filardes, que faz um trabalho sobre a questão do negro na mídia, Joel Zito, que você citou muito bem, tem um trabalho soberbo sobre a questão racial, que a gente espera trazer ele aqui até no segundo semestre, aí na Semana Zumbi. Eu acho que é isso. E quando você fala da questão das religiões, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho, que esse ano, em pleno século XXI, as coisas estão mudando. E a gente sabe que
o Estado é laico, onde todas as religiões têm o seu livre-arbítrio e liberdade. E ontem, na Assembleia Legislativa, foi iniciada a campanha da fraternidade, onde estavam todos os cultos presentes, inclusive a religião de matriz africana. E foi uma coisa fenomenal, onde todos se abraçaram. E hoje a gente vê que as religiões de matriz africana são as mais perseguidas pela mídia e até por outras religiões, que não cabem nesse momento aqui. Mas eu acho que a gente tem que preservar o que é a valorização de todas as culturas, independente de credo, cor e religião. E quando você volta no filme Cafundó, remete muito isso à questão da presença da matriz africana no seu filme. Eu gostaria que você colocasse como que você vê a questão das religiões de matriz africana e o que te levou a lutar por essa questão da valorização da cultura afro-brasileira. Obrigado. Olha, eu fui, conforme eu disse, essa história do meu avô foi fundamental, né? Porque eu fui criado num bairro negro, né? Que hoje eu percebo que era praticamente 1 quilômetro, tinha 95% da população de negros. E eu vi, assim, não é racional isso, eu vi o destino que os meus amigos tiveram, né? Por isso que eu fico entusiasmado com o fato de uma cidade de 300, 400 mil habitantes ter um prefeito negro. Isso é bonito, é uma prova de que as coisas andam, e o meu compromisso, de uma certa maneira, se estabeleceu com os meus amigos, porque nada é racional, intelectual. O meu lance é com o João Pelé, com o Bacalhau, com os meninos que eram meus amigos e que eu disputava com eles, a gente chutava a bola, brigava e tal, e depois fomos crescendo, e depois uma hora eu saí, e depois eu voltei e vi que eles tinham se perdido, e depois fui elaborando isso na minha cabeça, pensei, por quê? Né? Por que eles dançaram? Por que eu consegui e eles não conseguiram? Né? E isso, de uma forma, o preconceito é uma coisa, porque as diferenças, elas existem, e o ser humano reage às diferenças, né? Diferenças de cor, diferenças culturais, diferenças sociais. A barreira social é uma coisa violenta de ser transposta. Eu transpus algumas barreiras sociais. Enquanto eu era ator, tá tudo bem, porque ator é inevitável, o cara é ator, é meio palhaço, é meio, né, ator. Mas quando eu quis ser realizador, como dizem em Portugal, diretor, produtor, eu senti um preconceito também, um preconceito social, porque aqueles caras que tinham a mesma idade que eu tinha, falavam assim, mas por que ele vai fazer isso e eu não vou fazer? Por que meu filho não é o que está fazendo isso? Eles podiam enfiar a mão no bolso e me bancar, porque eles tinham dinheiro para fazer o filme. Eu não precisava passar pela Via Crucis que eu passei para fazer o Cafundó, e que me desavorou, que me tirou alguns anos de vida, talvez, e tanto que eu fui no Fernando Henrique. Por que eu fui no Fernando Henrique? Porque não me davam grana para fazer o Cafundó. E o Fernando Henrique tinha sido um discípulo, renegado depois pelo Florestan Fernandes, mas tinha sido discípulo do Florestan Fernandes. Ele tinha editado o livro do Florestan, O Negro no Mundo dos Brancos, em 72, onde aparece o artigo do Florestan sobre o meu personagem, o Nhô João de Camargo, Contribuições para o Estudo de um Líder Carismático. Então eu fui ao Fernando Henrique para ver se ele abria as portas, falasse, porque precisava da Eletrobras, precisava da Petrobras, porque não dava para fazer um filme, uma reconstrução de época, sem ter uma estrutura por trás. Aí tomei um cacete violento ali, né? Porque eu tinha renegado o PT, eu estava também de saco cheio do PT naquela época, mas isso é um outro assunto. Porque a gente é humano, gente, a gente é humano, a gente tem uma hora que você fala assim, espera aí, eu estava invocado que o Lula não ia assistir peças no teatro, eu achava que era bom para ele também assistir. Isso foi antes dele ser eleito, né? Teve uma fase aí que a gente pensou que o Lula tinha acabado, né? Depois que voltou de novo. Eu fiz campanha para o Lula tudo quanto é lugar do Brasil, aqueles aviãozinhos, a gente andava naqueles aviões que se dava FAB, Correio Aéreo Nacional, segurando naquele negócio no meio, enfim.
Mas por que eu estou dizendo isso? A sua pergunta. Fiquei com vontade de contar. Bom, então esse meu compromisso está ligado com isso. Eu sempre tive muita atenção para isso. Mas é uma coisa pessoal, emotiva. Depois eu fui conseguindo enxergar a distância. A história do meu avô, a fascinação que eu tinha, a história do poder. Não era um cara mal sucedido. Aquele era um negro bem sucedido, porque geralmente mostram os negros numa situação ruim também. Uma vez eu vi o Morgan Freeman, o ator, fala assim: você quer discutir? Melhor não falar sobre esse assunto. Ele falou isso. Bicho, não quero saber desse assunto não. Porque também tem uma hora que fica muito em torno desse assunto, também não queria ficar demais, desculpem até, mas às vezes tem que esquecer também, vamos tocar a bola para frente, né? Mas não pode se esquecer que tem que ter cota, que tem que ter isso aqui. Então, meu compromisso é um compromisso lá da infância, poético, emocional, da minha família, né? Dos preconceitos que tinham dentro da minha família, de como eu tenho que controlar o preconceito que eu tenho, porque ninguém é imune a nada, porque durante todo o período da escravidão até hoje, para justificar o que aconteceu, precisa falar que o cara é ruim. Precisa ver que o cara matou muita gente, precisa ver que nas cadeias a maioria das pessoas são negros. Ninguém sabe por que são negros. Uma coisa está ligada com a outra. Enfim, o preconceito é uma coisa que existe. Mas eu queria só contar um fato que talvez você já saiba. Você sabe que o cinema brasileiro, você sabe que não existiria o Barack Obama sem o cinema brasileiro? Há uns 2 anos, quando o Barack, um pouquinho antes do Barack ser eleito, eu ouvi essa história, um cara estava contando na televisão, no programa da Bujana. Eu vi essa história no Provocações, você viu também? Daí eu falei assim, pô, que história boa. Daí eu fui para o Festival de Gramado e falei muito dessa história do Festival de Gramado. O Barack, a mãe do Barack era branca, e era do estado de Wichita. Ela tinha 16 anos, quando Orfeu Negro, o filme feito por um francês, produção francesa, mas rodado no Brasil, quem fazia o papel do Orfeu era um jogador do Fluminense, chamado Breno, esqueci o sobrenome. Era um jogador do Fluminense que depois jogou também no Grêmio de Porto Alegre, chamado Breno, e ele fazia o papel do Orfeu. Esse filme ganhou o prêmio de Cannes, melhor filme, Palma de Ouro, e depois ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E passou, então, em larga escala nos Estados Unidos. E a mãe do Barack Obama, com 16 anos, viu esse filme e ficou apaixonada pela história, que é um elogio à negritude. E 3 dias depois ela conheceu o pai do Barack, que era um cara do Quênia, e aí ela se apaixonou por ele. E ela não teria talvez se apaixonado por ele se ela não tivesse influenciada por aquele visual lindo do filme, o Breno, aquela coisa, deixou ela toda encantada, e aí apareceu um cara igualzinho aquele, e ela se apaixonou por ele. Depois se separaram, né? 10 anos depois se separaram, ele foi para o Haiti, parece, né? E ela morre de câncer, né? A mãe do Barack. E o Barack conta isso na biografia dele, que um dia ele estava com a mãe dele já adulta, foi quando ele percebeu isso.